Hi, we're as professoras. I'm Kelly. I'm Gabby. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Present Perfect. E a gente vai falar para vocês sobre o uso dele quando a gente está explicando ou relatando sobre experiências de vida. Okay. When Então to vamos use lá. it? Então, a gente usa quando que a essa? gente vai usar esse Present Perfect que todos os alunos falam? Bom, primeiramente a gente tem que falar para vocês que tem mais usos. A gente vai nesse vídeo só falar sobre experiências de vida, tá? Então, os outros usos a gente vai fazer outros vídeos para que vocês possam entender. Bom, quando que a gente vai usar esse Present Perfect, né? Essa estrutura verbal para falar de experiência? Imagina que você já teve a oportunidade de viajar para fora, que você já teve a oportunidade de comer uma comida diferente e você vai estar relatando isso para um amigo ou para alguém e você não vai usar a data de quando você fez isso. Lembra naquele outro vídeo que a gente fez? Se você usar uma data no passado, alguma coisa específica, tem que ser simple past. Se você não usar uma data, se você apenas relatar uma experiência, você tem que usar o present perfect. Porque aí meio que faz uma conexão entre o passado e o presente. Então, ou seja, você teve essa experiência, mas você ainda pode ter essa experiência outras vezes na sua vida, tá? Uhum. Eu acho que também para a experiência, você só uma detalhe, você nem precisa estar falando sobre uma coisa aconteceu. Então, tipo, eu não estou falando sobre essa experiência que eu tinha. Estou falando sobre a minha vida. Então, quando você está usando essa, você não precisa, por exemplo, a pessoa não sabe quantas vezes você fez, quantas vezes você foi, não sabe e não sabe quando. Então, você usa o present simple, por exemplo, I've been to New York. I've been to New York. Você não sabe quantas vezes ou quando eu fui. Pode ser uma vez na minha vida, porque eu tenho essa experiência, ou pode ser várias vezes. Mas não importa, você só precisa saber, eu tenho essa experiência na minha vida. Sim, é verdade. How to form it? Então, qual que é a estrutura do present perfect, Kelly? Na verdade, ela já é um pouquinho além do que os tempos verbais mais simples, porque aí a gente já vai usar uma terceira coluninha, né? A gente não vai usar os verbos mais no simple past, a gente tem que usar o participle. Então, a gente tem que usar a terceira coluna das listinhas de verbos aí que vocês normalmente têm. Então, precisa conjugar o verbo no past participle, que é terceiro coluno. Com os verbos irregulares, provavelmente você já sabe essa terceira coluna. E com os verbos regulares, vocês vão usar parecido ou mesma coisa de past simple mesmo, com ed no final. Também vocês vão usar auxiliar. Então, você precisa usar o auxiliar com todas as conjugações, no afirmativo, negativo e para as perguntas também. Seu auxiliar é have. Nesse caso, porque a gente está formando present perfect, o have vai ser conjugado no presente. Então, para I, you, we, they, vai ser have. E para he, she, it, precisa ser has. Com S. Né? E você vai colocar essa junto. Por exemplo, I have been, e o resto de frase. I have been to New York. I have been. She has been to Tokyo. She has been to Tokyo. Então, essas não vão mudar tanto assim. Terceiro coluno e have or has, dependendo do sujeito, para o afirmativo. Isso mesmo. E aí, assim, uma dica rápida de pronúncia. Então, às vezes você vai falar I have been, ou às vezes você já pode juntar o have com o I. Então, I've been, que aí fica mais comum, mais rápido, mais fluente. É o que você vai escutar mais quando você estiver conversando em inglês. Ou então também o she has. Então, she's been também acontece. Você pode juntar o has com o she. Então, basicamente é isso. Você vai usar os auxiliares ou have ou has, de acordo com o sujeito, e mais o verbinho. Então, o que seria o verbo na terceira coluna?
Imagina o verbo buy. Buy, bought, simple past, bought, participle. Então, você vai usar esse verbinho aí da terceira coluna. E let's talk about verbs. Então, vamos falar um pouquinho de verbos para vocês. Antes, vamos falar sobre o negativo, as perguntas. Ah, é verdade, esqueci. Ok, Verdade. so, vamos falar sobre os negativos e perguntas também? Vamos sim. Então, como que a gente faz a negativa para o present perfect? Como que funciona a estrutura? Então, como toda negativa, a gente tem que colocar o not. Então, você vai colocar depois do auxiliar, por exemplo, I have not been to Japan. I have not been to Japan. E aí você vai ter duas possibilidades. Ou você vai juntar o have com o not e vai ficar haven't. I haven't been to Japan. Ou você vai juntar o I, né, ou o sujeito com o auxiliar, por exemplo, I've not been to Japan. Então, a gente tem essas duas possibilidades para colocar aí na negativa. O que eu acho mais comum, o que eu escutava mais quando eu morava nos Estados Unidos e falando com os nativos, as pessoas fluentes, haven't e hasn't. Porque é mais fácil para identificar, você está usando o presente perfeito. Mas pode usar os dois jeitos, o jeito que você acha mais fácil. Mas haven't e hasn't, eu acho que é um pouco mais popular, um pouco mais comum. Então, she hasn't been or I haven't been. É pouco mais usado, eu acho. Ok. E as perguntas, você vai seguir o formulário normal para todas as perguntas. Auxiliar, sujeito e depois o verbo. Então, have you been to New York? Has she been to Japan? Então, todas essas vai seguir a mesma regra. Coloca o have ou has no começo. Depois você vai colocar o sujeito, pode ser o pronome, ou pode ser o nome de pessoa, nome de produto, brand, marca, qualquer coisa. E depois o verbo no terceiro coluna. Aí uma dica também, quando a gente está falando de experiências, normalmente a gente pode fazer perguntas, por exemplo, have you ever been to Japan? Has she ever been to New York? Então, normalmente a gente vai usar o ever, né? Então, have you ever been to tananã? Normalmente, para experiência, a gente usa muito. Imagina que você vai conhecer uma pessoa nova, que você não sabe nada dessa pessoa e você quer fazer ali um quiz, você quer saber de coisas que essa pessoa já fez ou não fez. Ah, você já comeu aquilo? Você já foi para tal lugar? Essas experiências, a gente sempre, como a gente não sabe a resposta da pessoa, se é positiva ou negativa, então a gente sempre usa o present perfect, porque aí ele vai conectar o passado ao presente de uma maneira que você saiba se a pessoa, na vida dela, já teve essa experiência, né? Então, have you ever been to Japan? Yes, I have. No, I haven't. Has she ever been to Japan? Yes, she has. No, she hasn't. Perfect. Ok? Let's talk about verbs. Verbs. E como são esses verbos, Kelly? Esses verbos, né? Então, o regular, os verbos regulares, eles vão seguir a regra de passado. Então, você vai manter o formato colocando o ed no final. Mas os verbos irregulares, infelizmente, tem outra coluna na sua listinha de verbos para decorar. E não tem a regra, não tem o tendência ou alguma coisa, não tem. Você precisa decorar, isso. Infelizmente. Então, acha um jeito de estudar, você consegue memorizar. Às vezes manter a forma, às vezes mudar totalmente, às vezes só troca uma letra para outra letra. Por exemplo, drink, drank, drunk. Então, drink, drank e drunk no terceiro. Às vezes permanece, né? Cut, cut. Às vezes fica igual. Quando é regular, então essa é uma dica importante.
Quando é regular, sempre na segunda coluna e na terceira é a mesma coisa, porque é um verbo regular. Então, na verdade, ele não tem a modificação, Uhum. Não né? tem. Então, Regulares, mas regular. irregulares, Uhum. só Deus sabe. É, Eu não tenho explicação. Todo mundo pergunta e não fala, tem. não sei. É esse jeito, Tem, infelizmente. É. sim, sem explicação. Uhum. Bom, pessoal, espero que tenha sido esclarecedor para vocês aí um pouquinho mais sobre o Present Perfect, né? Hoje a gente explicou e comentou um pouco mais sobre experiências de vida, porque a gente tem outros usos para o Present Perfect, que a gente pode fazer outros vídeos para vocês. Uhum. E espero que tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, mande para a gente, que a gente está aqui para responder. Yep. Pode like, comenta lá embaixo, faz um oi Uhum. pra gente, manda um e-mail, qualquer coisa. Yes. Ok. See you soon. Então, bye! Bye.